fechamento de estradas. Aqui no Acre tem fechamento da BR-317, né, que liga ali o pessoal do Alto Acre. Nós já temos aqui na BR-364, ali perto do Parque Industrial. Em Rondônia nós já temos a BR-364 fechada em pelo menos 16 eu vi. 16 pontos, né? 16 já. Então, assim, o pessoal tá dando recado e pelo que a gente consegue ver, não é apenas o movimento de caminhoneiros. Aqui no Acre, por exemplo, tem o pessoal do agro que está indo para a estrada, levando máquinas pesadas. Então, assim, Astério, como é que tu vê esse movimento? Aliás, teve algumas pessoas que deram declarações que estão esperando, pedindo intervenção militar e que estão esperando um sinal do presidente da República que ele se pronuncie sobre isso. Astério, isso é um devaneio? Isso aí vai acabar bem? Como é que tu analisa esse ponto? Eu acho que, na verdade, o presidente Bolsonaro ele criou tudo isso, né? Quando ele questionava muito a urna eletrônica e tal. Quer dizer, ele, no primeiro turno, foi mais de 6 milhões de votos a diferença, e ninguém nem protestou. Vamos para o segundo turno. E agora, a realidade das urnas impôs uma derrota, né? Eu acho que é muito natural isso aí. Agora, também, intervenção militar, isso é delírio, né? Isso é uma ideia totalmente descabida, porque isso nunca vai acontecer, nem o Brasil quer. Uma minoria quer, protesta, mas não quer. Agora, eu acho que aí o governo não é do Lula. O governo é do presidente Bolsonaro. Ele é o presidente atualmente. Então, isso é um problema para ele resolver. Ele tem que vir a público, reconhecer que perdeu a eleição. Isso aí já está até... Ele já mandou, né, recados, né? Que ele, porque, na verdade, uma derrota dessa, ela é difícil, mas impõe sacrifícios. Né? Quem está num cargo desse sabe que pode ganhar e pode perder. Claro. Né? Outra coisa, ele saiu fortalecido. Se ele criou o bolsonarismo, ele saiu muito fortalecido, governadores eleitos, deputados federais, senadores, quer dizer, a luta continua. Claro. Sai da presidência, mas está aí o partido, toca o partido, depois disputa de novo, como o Lula fez, né? Vale construir novamente. Agora, eu acho que isso aí pode, inclusive, afetar a economia, né? Claro. Só que, por exemplo, o governador eleito de Santa Catarina já está pedindo, e ele é Bolsonaro. Está pedindo, pelo amor de Deus, para parar com isso que está prejudicando o Estado. Eu acho que está na mão do presidente resolver esse problema. Né? Se o presidente for na televisão e dizer, eu perdi a eleição, vou aceitar o resultado das urnas, porque não tem clima, o pessoal está pedindo intervenção militar. Não existe isso. Os comandantes das Forças Armadas já falaram que não vão interferir nisso. Sinalizaram isso mesmo. Os líderes mundiais já estão ligando para o Lula, falando com o Lula, desejando um bom governo. Os três poderes, os dois poderes da República, tanto o Senado como a Câmara e o Judiciário, a presidente ontem do Superior... Se pronunciaram, defendendo... Ministro do presidente Bolsonaro, Ricardo Salles, exatamente, Sérgio Moro, então, Silas Malafaia. Exato. Então não tem, né, retorno. Né? Então, eu acredito que se o presidente Bolsonaro for para a televisão hoje à noite e dizer que aceita o resultado das urnas, parabeniza o outro presidente, amanhã eu acho que cessa assim, porque não tem... Parabenizar, ele não vai parabenizar. Parabenizar não vai. Só aceitar, né? Aceitar o resultado das urnas. Eu sinto que poderia ser, eu não sei o que ele vai dizer, ninguém sabe muito. Eu, mais uma vez, sempre lembro que essa questão de pedir intervenção militar, esses protestos aí, eu às vezes penso que esse pessoal, eles não pensam direito, porque no dia que tiver uma intervenção militar, isso aí não vai acontecer. Esse negócio de fechar a estrada aí, não vai existir. O militar tem 2 direitos sagrados. Qual, Astério? O primeiro direito é ficar calado. E o segundo direito, a segunda lei é não reclamar do direito que tem. Exatamente. São os 2 direitos. As pessoas não têm ideia do que é um regime militar. Acham que vai melhorar, que é o paraíso, meu amigo. É extremamente danoso para a economia. Danoso para a economia, porque você não... E não tem espaço. Tem planejamento. Professor, muita gente estava se falando sobre uma espécie de fim do mundo com a eleição do Lula. Que o Brasil ia virar uma Venezuela, que aqui ele ia virar ditador que nem o comunismo. O comunismo ia ser, ou seja, todo mundo ia ter um comunista debaixo da sua cama ali para lhe prender, fazer o mal dentro da sua casa. Como é que o senhor analisa essas críticas, esse terror que eu classifico como raso
nesse sentido? Não tem retorno. O Brasil é um país capitalista, um país que é altamente desenvolvido, as forças produtivas. Não tem, isso é devaneio, não existe, né? Não existe a menor possibilidade nem de a gente ser um... Logicamente que tem um governo que é mais preocupado com o social agora. Nós vamos ter um governo preocupado com as pessoas, com os menos favorecidos. Isso é verdade, mas isso não é muito longe do comunismo. Os grandes empresários, os grandes bancos têm saudade do governo Lula lá no primeiro governo. Ganharam muito dinheiro. É como o presidente diz, todos ganharam dinheiro no meu governo. O mais alto capitalista e o trabalhador. Então não tem. Essa aí é você não conhecer a história do Brasil, não conhecer a formação econômica, né, do Brasil, como é que se formou a nossa economia sólida. Eu achei interessante, antes de nós entrarmos aqui ao vivo, estava vendo os resultados da Bolsa de Valores hoje, empresas, né, que estavam ali meio por baixo, tipo CVC, Renner, outras empresas que têm os donos como bolsonaristas com alta na Bolsa de Valores. Aí eu falei assim, gente, tá estranho, né? O dólar despencou. O dólar despencou. Que final do mundo diferente, não é mesmo, Astério? Exatamente, né? Esse cenário de terror criado na campanha, nas fake news, que eu lamentei muito, inclusive dentro das igrejas, né? Uma máquina de fake news que chegava nas igrejas. Eu conversava com pessoas da minha família, evangélicas e tudo, falei, isso aqui não é verdade. Nossa, era uma confusão. É verdade, sim! Eu digo, não, você tem que se informar pelo jornal. A imprensa toda é mentirosa, toda é falsa. Então, quer dizer, criou-se as fake news são informações paralelas, mentirosas, e a gente viu, inclusive, tem que também fazer a meia-culpa do PT, porque o PT também praticou fake news em eleições passadas. Né? Astério, agora também não escapou. Astério, eu sempre falo, eu tive a oportunidade de falar isso aqui, numa boa conversa aqui pro Cesário Braga. O PT criou a fake news em 2000, criou assim, entre aspas, a fake news em 2014, acabou com a carreira da Marina Silva, que a Marina foi alvo de fake news do PT. Inclusive, acredito que esse foi um dos motivos dela ter se magoado muito, se afastado. Exatamente. E eu ainda acredito que o PT deva dar fazer um pedido de desculpa ainda, porque, claro, se aliaram agora, tá todo mundo muito bem, tal, mas assim, o PT criou esse mal chamado fake news, assim, ao meu ver, em 2014. O Bolsonaro, como se não queira nada, Copiou. Se apoderou disso, fez muito melhor. Olha só, foi perfeito. Foi né? perfeito, 2018. Foi perfeito em 2018. Num cenário de impeachment, num cenário de incerteza, surgiu o Salvador, o Messias, para salvar todos nós. Claro, ninguém saberia que nós ia passarmos por uma pandemia, um cenário devastador de milhões de mortes, quase 700 mil mortes aqui no Brasil,